Olá, queridos irmãos e irmãs da Diocese de Paracatu, de modo especial os nossos catequistas. Aqui quem fala é o diácono Luiz Guilherme. Atualmente estou na paróquia Santana e São Joaquim, em João Pinheiro, e também sou promotor vocacional da nossa Diocese. Então, a pedido da Comissão Diocesana de Catequese, venho falar com vocês hoje um tema muito importante que estamos vivenciando enquanto igreja neste ano, que é a vocação. Enquanto igreja no Brasil, estamos vivenciando o terceiro ano vocacional, que tem como o tema Vocação, Graça e Missão, e o lema também que nós temos deste terceiro ano, que é Corações Ardente, Pés a Caminho, trazido lá do evangelista São Lucas, no capítulo 24, nos versículos 32 a 33. E também, no próximo mês, nós iremos vivenciar também essa vocação, rezar pela vocação no mês de agosto, que é o mês dedicado também às vocações. Então, falar sobre vocação, falar sobre esse chamado que Deus nos faz, é também escutar a voz do Senhor e perguntarmos também que vocação que o Senhor tem me chamado, que vocação que o Senhor tem falado a mim, e será que eu estou escutando? Será que eu estou atentamente levando a sério aquilo que o Senhor me chama? Então, falar de vocação em nossa igreja é um tema muito importante para nós. Cada um tem a sua vocação, cada um é chamado a estar a serviço de um modo. Seja dentro da igreja, seja também fora, cada um tem uma vocação. Seja você advogado, seja você médico, engenheiro ou qual outra vocação. Mas dentro da igreja também temos algumas vocações específicas. E por isso, viemos aqui conversar também um pouquinho com vocês, de modo simples, para que possa compreender quais são essas vocações. Pois bem, primeira vocação, quanto nós, cristãos e cristãs, devemos valorizar e intensificar em nossa vida, é a vocação à vida. Devemos vivenciar a nossa vida com fé, felizes, vivenciando o amor enquanto comunidade. Também a outra vocação que nós devemos escutar e também rezar enquanto igreja é para a vocação sacerdotal. Mas como é essa vocação sacerdotal? São homens chamados por Deus a ser presença e imagem de Cristo na terra. Como assim? Devem ser homens que vivenciam, escuta a voz do Senhor, sai de suas comunidades, discernir a sua vocação para ser padres. Vocês aí devem escutar na homilia, nas missas, deve também buscar na confissão, no sacramento da unção dos enfermos, o sacerdote. E é uma vocação muito necessária também enquanto nós, igreja. Nós precisamos do sacerdote para a missa, para a unção dos enfermos, para a confissão e para várias outras coisas, e de modo especial também para o nosso crescimento espiritual. Então, essa vocação sacerdotal que nós devemos cada vez mais rezar enquanto igreja. Depois, temos a vocação religiosa, que são nossos irmãos e irmãs que escutam a voz do Senhor e vivenciam também a vivência em comunidade, enquanto congregação, ou seja, uma ordem, né? Vão para uma congregação, para um mosteiro, vai lá vivenciar a sua vocação, seja ela contemplativa, ou seja também ela missionária, nas diversas vocações e missões que temos durante a nossa igreja, perante seja a qual área que for e seja também qual país. Outra vocação que devemos também intensificar a nossa oração é a vocação matrimonial, pois são pessoas que dedicam ao matrimônio. Você aí, catequista, pode ser casado ou não, né? Mas deve também rezar por aqueles que buscaram essa vocação do matrimônio. Uma vocação muito bonita em nossa igreja. E hoje está se perdendo. Por isso, nós, enquanto igreja, devemos valorizar e dar bom testemunho. Por quê? Como nos relembra o Papa Francisco, é essa vocação do matrimônio, matrimonial, que é o celeiro das vocações.
É daí que surge o padre, daí que surge a freira, daí que surge também o leigo consagrado. Por isso, é na vocação do matrimônio que devemos cada vez mais intensificar nossas orações para que o Senhor possa utilizar dessa vocação para chamar outros irmãos e irmãs a estar a serviço do reino de Deus. Pois bem, depois a outra vocação que temos também é a vocação dos leigos. Vocês leigos que estão a serviço também da nossa igreja, aqueles batizados que estão a serviço de levar a boa nova. Vocês aí, enquanto catequistas, que estão a serviço para auxiliar aqueles que estão iniciando a vida cristã a entender aquilo que é a nossa fé, entender aquilo que Deus tem para cada um de nós e também, de modo especial, iniciá-los a eles na vida cristã, entendendo que Cristo é o centro de nossa fé. Uma vocação muito bonita que vocês têm para levar também a esses jovens, crianças, adultos, a esta vivência da fé. E também nessa vocação dos leigos, temos os ministros da Eucaristia, temos os cantores, temos diversas vocações de ministérios que estão a serviço também da nossa igreja. Uma vocação muito bonita. Sabemos que a vocação, ela vem da Sagrada Escritura, desde lá do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, encontramos várias passagens bíblicas que nos remontam à vocação. Se você for folhear a sua Bíblia, você vai ver lá no Antigo Testamento já alguns sinais de vocação. Deus que chama os profetas, Deus que chama a cada um daquele povo a vivenciar a fé, vivenciar a união, e também no Novo Testamento é o próprio Jesus que convida os seus discípulos, convida a comunidade a vivenciar a sua fé. Por isso, é uma vocação que surge da própria Sagrada Escritura. Deus que chama a nós, nós devemos ouvir atentamente e discernir essa vocação. Por isso que é um tema muito importante para nós, enquanto igreja. Rezamos, pedimos ao Senhor que continue também a chamar. Pois bem, podemos aqui ficar citando várias passagens bíblicas que remonta, que nos leva a entender sobre a vocação. Mas aqui algumas citações apenas que você possa também depois buscar aí na sua Bíblia. De modo especial, relembremos aqui Jesus que passa e chama Mateus, que estava na coletoria de impostos, e chama: Mateus, vem e segue-me. Está lá no próprio Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, nos versículos 9 também, os seguintes e também alguns anteriores. Jesus chama a vocação. Também temos a vocação e o chamado dos discípulos. Jesus passa a chamar Pedro, Tiago, João e todos os outros para levar a boa nova. São aqueles que são escolhidos. Mas de modo especial, relembremos a passagem de São João, no capítulo 15, dos versículos 16 e 17, que o Senhor nos diz: que não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos constituí para que ides e possa produzir fruto. Então é o Senhor que nos chama a levar também esta boa nova a todos aqueles que necessitam. E de modo especial, neste ano, enquanto igreja no Brasil, estamos vivenciando o terceiro ano vocacional. Como eu já falei para vocês, que temos o tema Graça e Missão, vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Na missão que eu fiz no início do ano, na região amazônica, Dom Esmeraldo, da Diocese de Araçuaí, nos dizia: se o coração não arde, o pé não caminha. Então você também, catequista, deve ter o seu coração ardente para levar também a boa nova a essas pessoas, a essas crianças, esses jovens, também estes adultos. Vocês devem intensificar também a vivência dessa vocação. E de modo especial, venho falar um pouquinho sobre o objetivo deste ano vocacional que a igreja está celebrando.
Então, primeiro, o objetivo é promover a cultura vocacional. O que é essa cultura vocacional? É uma cultura, uma vivência daquelas pessoas que rezam pelas vocações. Em nossa diocese, pedimos e sempre intensificamos, de modo especial, neste mês, reze pelas suas vocações, reze a oração vocacional, Senhor da Messe, pastor do rebanho, pede ao Senhor que envie também operários. Também outro objetivo deste ano vocacional é cultivar uma sensibilidade vocacional, fazer que todos possam compreender esta vocação e também valorizar a nossa pastoral vocacional, que é aquela que ajuda a discernir também a vocação. Outro tema específico para nós é aprofundar a teologia da graça e da missão, onde, dentro dessa pedagogia vocacional, de maneira que gera discernimento e respostas concretas ao chamado divino, com liberdade e também com responsabilidade. Como vos falei, devemos escutar a voz do Senhor e agir de modo livre e responsável a esta missão. E também esse terceiro ano vocacional tem como outro objetivo fortalecer a consciência do discipulado missionário, aqueles que escutam a palavra do Senhor e saem também em missão. Mas quem são esses chamados a sair em missão? Todos nós batizados. Não é modo especial os diáconos, os padres, os bispos que são chamados a ser missionários. Todos nós batizados devemos também vivenciar a santidade batismal e levar também esse serviço ao reino de Deus. Levar a boa nova àqueles que mais necessitam. E também o ano vocacional nos chama a acompanhar os jovens. Então, cabe a mim e a todos aqueles que estão junto da pastoral vocacional acompanhar os jovens de modo personalizado, a ajudar eles a discernir esta vocação. E também a despertar vocações, a vida de congregações, a vida consagrada, e também ao ministério ordenado. De modo especial, rezemos para a nossa diocese, para que possa suscitar novos padres, vocacionados, que tanto necessitam. E também, outro tema é intensificar a prática das orações pelas vocações, seja de modo pessoal, familiar e comunitário. Você, enquanto cristão, catequista, reze pelas vocações, seja uma Ave Maria que você reza durante o dia, seja enquanto família, rezemos o terço também, pedindo que o Senhor possa mandar operários, e seja em comunidade. Você, antes da missa, possa aí intensificar também a oração, seja numa primeira dezena, vamos rezar a oração vocacional. Então, você também, catequista, é chamado a fomentar essa cultura vocacional. E vários outros objetivos, fomentar o âmbito religioso e também o serviço vocacional. Então, de modo geral, falar sobre vocação é falar sobre o chamado que Deus tem para cada um de nós. Então, você, catequista, que está aí ajudando a comunidade, levando também essa boa nova àqueles que estão iniciando a vida cristã, peço a vocês que intensifiquem as vocações, as orações, fale sobre os jovens, para as crianças e também para os adultos, que possam escutar, discernir no coração e buscam também vivenciar esta vocação, seja qual ela for, seja sacerdotal, seja religiosa, seja também no matrimônio, ou seja também a vocação laical. Que Deus possa abençoar cada um de vocês na nobre missão e que Deus possa também os fortalecer na caminhada e nunca desistem da vocação de vocês, nunca desistem deste chamado que Deus os faz, que Ele mesmo nos fortalece, Ele mesmo nos pede para seguir em frente para essa vida nova. Que nós possamos cada vez mais, juntos, levar as pessoas ao reino de Deus, aquilo que Jesus tanto nos pede. Que Deus possa cada vez mais nos abençoar e vivenciar também esta vocação. Lembremos que nos diz o Papa Francisco que aquela comunidade que reza pelas vocações, ela também
é vocacionada. Então, na sua comunidade, reze pelas vocações, reze também para que possa cada vez mais nas nossas famílias brotar santas vocações para a nossa diocese. Que Deus os abençoe.